Por que alguns pacientes não aprendem a escutar usando o aparelho auditivo? Enquanto algumas pessoas se adaptam rapidamente, outras demoram muito tempo ou às vezes nem mesmo se adaptam à tecnologia auditiva, que hoje em dia é muito importante e é fundamental. Não dá para ficar sem tecnologia auditiva. Mas então, o que fazer? A pergunta é a seguinte: como que a gente vai ensinar o cérebro do seu paciente a realmente escutar através da tecnologia auditiva? Meu nome é Karen Balen, eu sou fonoaudióloga há quase 25 anos e aqui nesse perfil eu mostro para você como o cérebro aprende a escutar através da tecnologia auditiva, que pode ser um aparelho auditivo ou um implante coclear. Agora pensa comigo, qual é a expectativa do seu paciente? Ele compra uma tecnologia ou, juntamente com a família, ele vai em busca dessa tecnologia auditiva e a expectativa não só do paciente, mas como a expectativa de todos os seus familiares é: bom, quando o meu pai, ou quando a minha mãe, enfim, quando essa pessoa tiver a tecnologia auditiva, aí sim ela vai escutar. E aí a pessoa adquire a tecnologia auditiva, vai em busca, procura pelo melhor modelo, tem uma excelente programação, fez um mapeamento de fala, tá tudo pronto para funcionar. E aí ela acha que a tecnologia vai resolver tudo sozinha. E por que que isso acontece, tá? Porque a tecnologia, o aparelho auditivo, não ensina o cérebro a escutar. Mesmo quando bem ajustada, ela vai entregar o som. E isso tem que ficar claro, o som tem que estar chegando. Então, é uma porta de entrada que se abre para o som que está chegando. Algumas pessoas se adaptam rapidamente, outras precisam realizar um treinamento auditivo que envolve o cérebro, que precisa de fato entender como acontece essa escuta a partir do momento em que tem a tecnologia auditiva. Né, aprender a escutar através da tecnologia auditiva, usar o cérebro, todo o potencial do cérebro para isso exige foco, exige atenção e exige a atenção para compreender. A escuta, ela é um comportamento treinável. Se o paciente não aprende isso, ele continua ouvindo sem entender. O cérebro, ele funciona como um filtro. Ele aprende bem aquilo que ele considera importante, aquilo que ele considera realmente relevante. Para isso, nós fonoaudiólogos precisamos deixar o mais claro possível o que é relevante para a escuta. E olha só, mesmo que essa informação pareça óbvia, ela precisa ser trazida de forma clara para o nosso paciente, ajustando as expectativas dele. Na velha escuta, isso não era necessário. Então, quando o paciente era ouvinte, não era necessário ficar atento aos sons, não era necessário pensar sobre aquilo que está acontecendo no entorno, né? E é por isso, por esse motivo, o paciente ele coloca a tecnologia auditiva, ele inicia o uso do aparelho auditivo, mas ele continua passivo. Como ele tem um aparelho auditivo, como ele tem um implante coclear, muitas vezes ele fica esperando que a escuta volte a ser como era antes e ela aconteça de forma natural. E para algumas pessoas isso não acontece. Depende, claro, de vários fatores, o tempo de privação sensorial, as características cognitivas e de aprendizagem de cada um, elas são diferentes. Isso tudo vai impactar aqui nesse momento. Então, ensine o seu paciente, o primeiro passo, a prestar atenção ao som. Tenha atenção ao som, aquela atitude passiva de escuta, de ficar esperando para receber os sons, agora não funciona mais. Então, chame a atenção para os sons do ambiente, para as diferenças entre os sons. Então, o paciente precisa, de forma consciente, saber que ele precisa prestar atenção, que ele precisa pensar na localização do som, de onde vem esse som, para onde vai esse som, que ele precisa estar atento às pistas de fala, às mudanças de intensidade, às mudanças de ritmo. Então, ele precisa direcionar essa atenção de forma consciente. Aí sim o cérebro entende, começa a entender o que é importante e começa a aprender sobre essa escuta. Ele precisa vivenciar esse momento na prática dentro da nossa sessão de terapia. É aqui que entra o treinamento auditivo e cognitivo, um treinamento auditivo e cognitivo com
propósito, com direção. E então a gente reprograma o cérebro desse paciente para que de fato ele acorde para a escuta e comece a usar todo o potencial que a tecnologia auditiva, que o aparelho auditivo tem para oferecer. Olha só, você, fonoaudiólogo, precisa descobrir quem é esse aprendiz para conseguir fazer essa intervenção da maneira mais assertiva possível, né? Pensar em todos esses elementos de atenção ao som, de falar para o paciente o que não é, o que é óbvio, né? Mas que para ele não é. Mostrar para ele que ele não precisa ficar esperando por essa escuta. E você, fonoaudiólogo, precisa descobrir quem é esse aprendiz. O que ele conhece sobre a perda auditiva e o que ele conhece sobre a tecnologia. Existem muitas informações relevantes que ele precisa descobrir nesse momento. Derrube as crenças desse paciente. Ele teve um vizinho que teve uma experiência ruim, ele já ouviu falar que não funciona para todo mundo, ele acha que aparelho auditivo só pessoas mais velhas usam e pessoas que têm menos capacidade usam. Então, derrube todas as crenças, faça ele de fato incorporar essa tecnologia auditiva à vida dele, fazer parte de quem ele é, porque agora, de fato, sem essa tecnologia fazendo parte da vida dele, ele não vai ter um bom funcionamento no trabalho, ele não vai ter boas relações familiares, ele vai ter dificuldade de escuta e de compreensão e questões cognitivas futuramente por conta dessa dificuldade. Então, derrube as crenças e faça ele realmente aderir ao aparelho auditivo, à tecnologia auditiva, e realize um treinamento auditivo e cognitivo com a direção certa, né? Em todas as suas sessões de atendimento, deixe muito claro para o seu paciente o que ele deve observar, para onde ele vai direcionar a atenção dele no cérebro, né? Ou para aquela habilidade. Coloque holofotes. Essa semana, a nossa meta é prestar atenção na localização da fonte sonora. Fizemos um exercício, fizemos várias vezes exercícios de diferentes maneiras no consultório. Agora, como ele vai usar isso na prática? De que maneira isso vai ser útil na vida dele e como passar isso para a vida real? Onde ele deve focar? O que é importante em cada momento do treinamento e por que o cérebro aprende melhor. Olha só, ele aprende melhor quando ele sabe o que ele está procurando, o que ele está buscando, que tipo de performance ele quer e o que ele vai fazer para chegar aonde ele quer chegar. Então, esse paciente aprende melhor. Então, você pode ter as melhores ferramentas de treinamento e auditivo, de treinamento cognitivo do mundo, você pode ter uma centena, milhares de cursos, uma formação excelente, mas se isso não tiver claro para você, enquanto fonoaudiólogo, e para o seu paciente, de que aquilo que é óbvio precisa ser dito, precisa ser repetido, precisa ser mostrado, precisa ser comprovado através do treinamento auditivo, a evolução pode não acontecer. Então, além da tecnologia auditiva bem programada, feita especialmente para o seu paciente, a gente precisa pensar em como esse cérebro escuta, quem é este aprendiz, quais são as crenças que ele carrega e qual é o próximo passo dentro das características individuais de cada um dos seus pacientes. Me conte aqui nos comentários qual é a sua maior dificuldade com pacientes que usam tecnologia auditiva, que pode ser um aparelho auditivo ou um implante coclear. E ali no link da minha bio lá no Instagram, você vai encontrar o manual da escuta para fonoaudiólogos e um e-book completo com todas as informações do treinamento auditivo, cognitivo e da mudança de postura que o seu paciente precisa ter para de fato se adaptar à tecnologia auditiva. Um grande abraço para você.